Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Clube dos Dividendos, um ótimo início de domingo. Eu sou o Bruno Mazzoni, dia 24 de março, vídeo clássico sobre a Itaúsa, junto com o seu café da manhã. Bom início de café, bom cafezão aí para todos. Pessoal, esse vídeo aqui do Domingo no Clube, para quem é novo no canal, todos os domingos temos por volta das 6 da manhã, vídeo sobre a Itaúsa e também cenário macro. Eu estou olhando ali para a próxima semana, a principal agenda, narrativa de mercado, rotação, alocação, enfim, sempre colocando aí na ótica de quem está investindo em renda variável principalmente, mas nunca deixa de lado, né, a renda fixa também. Então tem comentários sobre juros. Quais serão as pautas do vídeo de hoje? Protagonista da semana, pessoal, é esse gráfico, é o índice dólar. Força do dólar no mundo. Ele que amassou nós emergentes aqui. Vou começar o vídeo comentando sobre o cenário macroeconômico, mas o grande protagonista da primeira parte do vídeo vai ser o índice dólar, tá? Assim como a agenda para a semana que vem. Eu vou trazer aqui esses dois nuances, a gente vai falar sobre o nosso câmbio, comentar sobre nossa curva de juros, market breadth, cenário do Ibovespa, um pouquinho aqui de setorial do Ibovespa, ano de 2024, quais são os setores que estão se destacando, ou o setor único que está se destacando, uma surpresa. E aí terminamos com a análise da Itaúsa. Comento aqui sobre a minha estratégia, o que eu estou fazendo com a Itaúsa nesse momento, onde eu pretendo aportar mais, menos, a minha call coberta que volta a estar no dinheiro. Vamos falar sobre ela sem dúvida nenhuma. Pessoal, no mais, disclaimer está na tela. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Como eu falei, muito bom dia, bom domingão para você, finalzinho de março, já Páscoa chegando. Tá? E todos os domingos eu comento sobre a Itaúsa e o cenário macro. Ao longo da semana temos um vídeo por dia. Você gosta do assunto de dividendos, bolsa de valores, tese de investimentos, né, análise de empresa, considere se inscrever e ative as notificações. As dinâmicas geralmente vão do macro até os fundamentos, valuation e análise técnica. Bom, pessoal, na semana, o que nós tivemos aqui? A taxa de juros super quarta, né? Então, corte em cima, assim, bem no esperado, né? Nenhuma surpresa aqui no Copom, apesar da comunicação, tá, ter sido hawkish, ter sido dura. Então, Copom não mais no plural, e sim no seu singular, anota ponto 50 para a próxima reunião. Então, nós temos daqui a 40 dias, 45 dias, tá? A taxa Selic indo para 10,25, isso é certo, está na comunicação, só não sabemos o pós, tá? Só não sabemos ali, maio em diante, julho, agosto, se vai cortar 25, se vai cortar 50, ou se não vai cortar nada, tá? Então, essa abertura de comunicação pode ser corrigida na terça-feira. Pessoal, terça-feira, dia 26, pode ser corrigida via ata. Então, nós tivemos um comunicado que vem junto com a decisão do URO. Parte boa que foi unânime, todo mundo votou por ponto 50, maravilha. Mas o comunicado veio ali de uma maneira abrindo, né, uma interpretação do mercado que é novidade. Ou seja, de não mais corte depois da próxima reunião. Próxima reunião é ponto 50. Mas depois abriu ali uma interpretação para que, olha, talvez a gente não tenha corte, nós somos data dependente. Então isso foi importante, porque na quarta-feira os mercados precificaram o Fed, Powell, que foi super brando, né? Foi super dovish, tranquilão, tá? E todos os mercados subiram para caramba. Só que na quarta-feira também, pós negociação de mercado, teve o Copom, e o mercado não conseguiu precificar o Copom, porque veio depois do fechamento. Aí no dia seguinte, a marretada, quinta-feira, não foi uma marretada, mas foi um início de uma marretada. Aí sexta, de fato, nós tivemos o dólar se valorizando. E o dólar se valorizando, já comento já o porquê, né? Os nuances do porquê. PCBR, pessoal, o crescimento veio acima do esperado, ou, perdão, em linha com o esperado, de 0,6. Então, atividade econômica ou em linha ou surpreendendo, tá bom, para cima, né? Arrecadação ou em linha ou surpreendendo, no caso aqui veio acima novamente em fevereiro. O PIB da FGV, o monitor ali, queda do investimento, continua a dominar o cenário do Brasil, então é importante ver investimento direto. Quem sabe aqui, de novo, né, na formação do capital bruto, que em fevereiro não surpreende, janeiro foi uma surpresa muito positiva para cima. Então aqui a gente tem que monitorar pela qualidade, né, dos investimentos feitos no Brasil e investimentos em geral. Cenário externo, pessoal, o FONC, o Fed, como eu falei, foi tranquilão, mesmo aí com a inflação voltando a subir, o petróleo voltando a subir recentemente. O Fed colocou os seus 75 pontos base de corte em 2024, tá? Um pouco menos redução em 2025 e 2026, mas a comunicação foi muito bacana, tá? Foi diferente do nosso BC aqui, por exemplo. Não quer dizer que o nosso é ruim e o deles é bom, pessoal, não. Só a comunicação, às vezes, nem é
intuito ali do comunicador, do Powell ou do Roberto Campos, né? O Roberto Campos ainda não tem essa sabatina, né? Talvez em algum momento a gente tenha a implementação da sabatina do Banco Central aqui também, tá? Por enquanto é por texto, né? O nosso aqui. Mas lá nos Estados Unidos foi uma comunicação bem tranquila, tá? O CPI, IPCA na zona do euro, avanço de 2,6 na comparação anual, totalmente em linha, muito próximo já, né? Praticamente na meta. Então o bloco europeu, pessoal, se tem alguém que pode se beneficiar de uma rotação pós-sugamento, né? Todo esse lugar de liquidez dos Estados Unidos, seja por renda fixa ou pela bolsa, pode ser Europa. Então a próxima rotação aí você pode olhar com carinho aí o EURP 11, o ETF da XP, o EURP 11 pode ser um cara que já está em tendência de alta e que receba uma rotação, se de fato nós tivermos uma rotação setorial, ou seja, o bloco europeu cortar juros antes, nós vamos ter um fortalecimento do dólar, e aí já entra no papo do dólar, porque assim que o Powell fez a sua entrevista e já sinalizou os 75 pontos de corte para 2024, a Suíça foi lá e cortou. O banco da Inglaterra foi lá e já deu a sua trela. Então, assim, quem está com o dedo no gatilho está aproveitando para apertar, tá? Isso, bancos centrais, banqueiros centrais. Então, nós podemos ter, e o meu cenário base, pessoal, um segundo trimestre de rotação. Sai um pouquinho do Tio Sam, esse dinheiro que foi sugado ao longo do primeiro tri inteiro, tá? E nós vamos ter uma rotação. Quem que é o primeiro a se beneficiar? Deve ser a Europa, tá? E depois, ou já em praticamente juntinho ali, né, em simultâneo, a América Latina, emergentes de maneira geral, tá? Até por nossa política monetária, junto com uma atividade econômica ainda para cima, e na Europa, simplesmente para o corte anteceder né, o corte do Fed. E lá nós temos a inflação já praticamente na meta, apesar de guerra, apesar de conflitos, etc. Então a Europa pode surpreender, eu ficaria de olho. Pessoal, aqui no Brasil, o último ETF que eu fiz análise no canal é o EURP 11, tá? Que segue o EUR. Então é um bom ETF, só tem lá as marcas de luxo, aquela coisa bacana. Então vale a pena vocês estudarem. Acho que pode ser a rotação aí dentre... Agora nós estamos em final de março, então entre abril e maio, a gente ainda tem os mercados bem consolidados, mas o próximo rally, que eu imagino ser pós primeira quinzena de maio ali, para nós aqui, e muito provavelmente a Europa continue ralizando, tá? Pode ser uma boa rotação, tá? E os Estados Unidos descansando um pouquinho, tá? Já que nós estamos vendo sim, né? Essa política monetária estagnada por lá, só maior visibilidade do corte, foi por isso que os mercados voaram na quarta-feira, com razão os mercados todos, depois somente os desenvolvidos aí continuaram voando, porque o dólar começou a ganhar força. O dólar começou a ganhar força por quê, pessoal? Os bancos centrais que estão possibilidade de cortar juros, tá? Já estão sinalizando que vão cortar, ou de fato já cortaram. Decisão de política monetária no Japão, que poderia segurar o dólar, tá? Abandona os juros negativos e inicia uma normalização, entre aspas, né, da política monetária. Porém, pessoal, a entrevista do Ueda, né, que é o presidente por lá do Banco Central, foi extremamente dovish, dizendo, olha, a gente colocou essa taxa agora para positiva novamente, 0,10, né? Porém, ao ano, estamos super tranquilos. Tá? Vamos continuar com uma política extremamente acomodatícia. E aí o DXY, que é o protagonista, pessoal, da semana, foi o protagonista da semana, esse é um gráfico semanal, tá? Proporcionou este candle. Então, olhando para emergentes, aqui é o mês de janeiro, tá? Aqui é 2024, certo? 2024, vocês estão olhando para emergentes, o mundo não foi fácil em 2024. Por quê? O DXY se valorizou. Eu já trouxe para vocês aqui, tá? A dinâmica DXY e mercado emergente, tá? Esse cara sobe, mercado emergente vem para baixo, tá? Então é importante todo mundo ter essa correlação tete a tete, pessoal. Por quê? Porque acaba sendo um cordão umbilical ali para sua expectativa, tá? Entre se o Ibovespa sobe ou não, temos que olhar o DXY. E aí nós temos um refresco, tá? Na segunda quinzena de fevereiro até primeira semana de março, aproximadamente. O Brasil não capturou esse refresco. Aqui nós tivemos Manteiga, Vale, tivemos Petrobras, dividendos, tá? Então nós tivemos aqui alguns ruídos domésticos que fizeram com que o Brasil, para quem está otimista, abrisse uma simetria muito boa, porque o mundo subiu, estabilizou depois que o dólar caiu e a gente não, tá? Porém, tá? Por ter demorado para surfar ou para tirar um pouco de ruído, o que acontece, né? Pessoal, estamos acostumados em Brasil, sendo um país de brasileiros, tá? O dólar mandou bala para cima. E essa ida do dólar para cima, tá? Agora inviabiliza um rally, o que é bom, tá? Para você que está acumulando e está com o meu viés, que a gente vai ter mais um rally na bolsa, tá? Entre segunda quinzena de maio, perdão, até agosto ali. Mas com certeza o rally não tinha como vir essa semana.
DXY se valorizou como gente grande, uma oscilação forte do DXY. Então eu quero mostrar que o ano de 2024 não tem sido fácil. Porém, qual que é o meu cenário para a direita do gráfico, que é o importante? E o DXY aqui, ó, já encontra um pepino. E esse pepino fará com que ele volte. Então, assim, entre março, abril e maio, eu esperava, já na virada do ano, meses de março queda, tá? Achando o seu fundo, abril estabilização, maio estabilização, e no próprio maio, pós ou durante a temporada corporativa do primeiro trimestre, a gente parte para um rally, que é sazonal, entre segunda quinzena de maio até julho, no mais agosto, que é o mês do desgosto. Então essa janela é o que eu me preparo. E o DXY, pessoal, se eu estiver certo, ele necessariamente vai ter que parar por aqui. Porque se esse cara arrumar aqui para topo de 2023, pessoal, temos um problema, tá? Um problema talvez não para a bolsa, porque a gente pode ter commodities subindo e aí a bolsa sobe, Petro vale. Mas um problema para a nossa economia, a inflação na veia. Um pepino ali, a inflação na veia, a gente volta até aquele trade 100% commodities exportadoras. Então é bom ter isso em mente. Acho que são dois cenários bem plausíveis, por isso que nesse momento, tá, você pode estar de olho ali nos descontos em small caps, mas também em desconto nas commodities. E se você acha que esse cara voa, tá, as commodities estão resilientes, já caíram a boa parte, principalmente minério de ferro, o petróleo subiu. Então você pode ter uma alocação aí de segundo trimestre pró-commodities, pró-inflação, tá? Pró-inflação. Esse cara aqui gera inflação sem dúvida nenhuma, tá? E você se protege via exportadoras. Então tem esse trade aqui. Então nesse momento, pessoal, DXY mostra a cara aqui, devido aí a uma política que, apesar de ter mudado, teve um comunicado bem brando do Japão, e também o comunicado do Fed, apesar de ter sido dovish, ou seja, de enfraquecer o dólar, já que, vamos cortar 0,75, pessoal, esse ano aqui, então, em tese, enfraqueceria, né? Tiraria ali o risco de se manter higher for longer, e aí juros para baixo nos Estados Unidos, dólar para baixo. Mesma coisa aqui. Porém, em um primeiro momento, por outros bancos centrais não terem a economia que os Estados Unidos têm hoje, pujante, né? Falaram assim, graças a Deus, já posso aqui então sinalizar que vou cortar, porque eu tô com a economia bem mais fraca que lá, então tô precisando cortar bem antes. Então é importante a gente, de repente, ver ali em um cenário do segundo trimestre, o euro voltando para paridade, 1 para 1, tá? Porque o dólar se fortalece, porque o juros sinalizou que vai ser cortado, mas ainda não, tá? Isso tá lá para julho, agosto, Fed. Então nós temos esse miolo onde bolsa pode subir, dólar pode subir, pessoal. Isso que eu queria finalizar para vocês aqui, tá? Bolsa brasileira e dólar brasileiro subirem, simplesmente porque nós temos esse hiato aí de dólar, apesar de ter sido um comunicado dovish, ter ali os outros parceiros no relativo cortando antes, ou sendo ainda mais dovish, aproveitando essa comunicação transparente ou de fácil entendimento que foi do Powell. Para a semana que vem, pessoal, sexta-feira é o dia mais importante, tá? Então a agenda da semana que vem, eu olharia muito para sexta-feira. A quinta-feira também tem o PIB americano, é importante, trimestre, mas sexta-feira é o dia do PCI, tá? Então, PCI e falas do Fed. Como o Fed foi interpretado como dovish, nós devemos esperar as falas sendo mais duras. Então, portanto, pessoal, nós temos aqui o dólar, para o dólar Brasil, em um momento tecnicamente, de venda, tá? Melhor momento de venda, mas eu quero pôr essa pulga atrás da orelha de vocês, tá? Infelizmente, nós podemos ter um cenário mais parecido com 2018 nesse segundo trimestre. O movimento do dólar aqui de 2016 a 2018 foi de consolidação, 2018 estourou, tá? Nós temos aqui 2022 a 2024, podemos colocar aqui de consolidação, pode ser 2024 do estouro, tá? E esse estouro do dólar vai trazer uma apreensão para a nossa inflação, por exemplo, mas não necessariamente para a bolsa, tá? Porque nós temos ativos que se protegem e que se beneficiam do mesmo. Então, eu queria colocar esse cenário, não é o meu base, tá? Esse estouro do dólar não é o meu base. Acho que esse fortalecimento do dólar, como eu mostrei no DXY ali, é voo de galinha. Vai até os 105, 425, que depois estabiliza. Então, nós passamos aqui entre março e abril consolidados. É isso que eu espero. Então, bate lá, volta para cá. E o DXY tem um segundo trimestre, pessoal, lateral. O rally dos emergentes é da máxima aqui do 105,425 até a mínima do 102,300. É isso que eu imagino. Tá? Esse é o rally contratado para os emergentes, pessoal. Desculpa quem não gosta de macro, aí estou me alongando um pouquinho. Mas é esse o rally. Então, se eu tivesse uma correlação com o Ibovespa, eu gostaria de fazer um timing para o Ibovespa, que é péssimo, mas enfim, tá? Eu estaria ali, principalmente o contrato futuro, né? Quem opera day trade,
Eu esperaria o DXY beliscar aqui os 105,70, 105,425. Aí eu passaria a comprar índice futuro. No BOVA, dá para fazer já ir construindo posição, tanto em opções como no ETF, porque não vence. E nas ações, pessoal, é a oportunidade. Eu vejo essa janela aqui de queda ainda, tá? Não generalizado. A gente já está olhando aí empresas voando, né? Como a Embraer, literalmente. Outras small caps ainda muito bem, como a Santos Brasil, etc. Então tem já stock picking voltando a ter sucesso, que é ótimo, tá? Mas de maneira geral, vejo ainda um certo pepino aqui para os emergentes, falta de fluxo por essa alta que eu contrato aqui para o dólar. É isso que eu imagino. O dólar continua lateral, mas ele tem essa pequena alta até esse ponto. E aí, queda, pessoal, vai ser vertiginosa. Seria a minha opinião. Por um dado mais fraco americano, por um payroll de abril fraco, quem sabe, tá? Então eu queria colocar isso no radar de vocês. O meu cenário base, mas o cenário alternativo, que é de explosão do dólar já no segundo trimestre de 2024, que faz também sentido. Tem argumento para isso, tá? Eu que não estou nesse barco. Acredito que o dólar ainda continua consolidado nesse primeiro semestre. Nossa curva de juros, o pessoal fez um movimento chato, tá? Não muito agradável. Lembrando, se vocês quiserem seguir a curva de juros americana que faz correlação com a nossa, são as curvas curtas, tá bom, pessoal? Curva curta é o que vai fazer correlação com a nossa. A curva longa dos Estados Unidos não tende a fechar por muito tempo, até porque o fiscal dele está feio, tá? Então, se você está otimista ali com o fluxo vindo para emergentes, vai mais para a curva curta dos Estados Unidos, ali 2 anos, etc. A nossa, pessoal, abriu um peronomútil. Tá? Agora, eu tenho essa possibilidade e um pouquinho mais de amargor para a nossa curva de juros e de doçura para o DXY, como eu falei para vocês. No caso da curva de juros, o amargor até os 10,70, 10,65, 10,59. Tá? Então, acho que ela vai abrir mais meio ponto, tá, pessoal? O que é uma assimetria. Por quê? O juros está contratado aí para 10,25, tá? Então, se a curva abrir para 10,70, pessoal, eu acho que vai ser uma oportunidade de se vender, né? A DI, no caso aqui, tá? De pegar pré-fixado. Enfim, agora eu olhando para o Market Breadth, ele continua disfuncional porque nossas blue chips estão malemar, só que a Petrobras já começou a achar fundo, tá? Talvez a Vale logo ache fundo. Então fiquem atentos, pessoal. Não é um momento de super ciclo de commodities. No caso de petróleo, eu acho que pode continuar o ciclo. Já no minério de ferro, eu vejo que nós podemos contratar aí um spike, uma recuperação logo. Não já, mas logo. Tá? O minério de ferro já bateu em um suporte importante. Tá? E o petróleo, eu acho que cede um pouquinho, mas é bom para a Petrobras. Então, esse market breadth, pessoal, não nos dá nenhum tipo de sinal. Quando que ele vai dar um sinal, pessoal? Quando tiver no desconto, no verde. Eu ainda continuo no verde. Apesar de ter errado, né? Não ter comprado put ou vendido call em janeiro, esperei para fazer entre final de fevereiro e março, que era o meu cenário base, pessoal, eu ainda continuo não olhando para o vermelho no market breadth, sim no verde. Então, quero ver esse desconto. Esse desconto não existe, tá? Em março, não existiu em março, tá? Só existiu aqui entre fevereiro, ali entre final de janeiro e fevereiro. Agora a gente não está descontado, infelizmente, aí para quem quer esquecer renda fixa, eu acho uma bobagem. Você tá deixando dinheiro na mesa e um dinheiro sem risco em boa parte dele, seja nas debêntures, seja no IPCA, seja no CDI, tá? E também no pré-fixado, tá? Porque o nosso juro real está robusto, perdendo para o México agora. Nós ainda temos um juro real de 5,5 ali. O México está na casa dos 7 ainda. Cenário para o Ibovespa mantém-se o mesmo, pessoal. Então, se beliscar o 124, 500, 123 e 400, 125, 350, acho que é oportunidade, tá? O cenário que eu tenho aqui entre março, abril e maio é de estabilização, tá? O DXY ia ter uma ondinha para surfar para cima. Então, a gente deve ficar no ruidoso aqui, ó, para que na segunda quinzena de maio a gente consiga retomar a alta. Essa é a minha expectativa, tá? Essa é a janela de oportunidade que eu vejo aqui o Ibovespa surfar pelo menos até os 137,600. Pessoal, surpresa, quem está subindo mais no ano em termos de setor é o Index, tá? Não sei se é por causa da VEG ou alguma outra indústria, a Embraer, né? Provavelmente é a Embraer. Então a Embraer e VEG, nem tanto a VEG, mas mais a Embraer, né? Deve estar puxando o Index, tá? É o único setor, índice setorial do Ibovespa que está acima, está com rentabilidade positiva, perdendo para o CDI, perdendo por PCA, perdendo para todo mundo, a bolsa tá, pessoal, por enquanto. Acho que essa janela de 3 meses no máximo, entre maio e julho, maio e agosto, deve bater todo mundo. É tático, tá bom, pessoal? E aí as posições em agosto ali já é venda de call, compra de push, porque temos eleições americanas. Mas eu acredito nesse rally, tá? É isso que eu estou baseando todo o meu capital ali, a minha intensidade, os meus aportes, tá? E se você acredita no soft landing, tá? Aí sim faz sentido você
apostar no setor industrial. Mas você acredita que o setor de serviços dá uma desacelerada e o setor de indústria dá uma acelerada e sai do freio, né? Desaceleração. Bom, você tem aqui um index voltando a performar muito bem. Pode ser um sinal dessa rotação de soft landing ou simplesmente é o que eu acredito. Embraer puxando bastante aqui. Talvez VEG, né? Não sei como que VEG tá na sua rentabilidade. Termino com Itaúsa, pessoal, finalizando o vídeo. Então vamos lá, Brunão reajustou os preços, porque tivemos um JCPzinho, né? Pós-resultado. Resultado da Itaúsa, pessoal. Eu até iria comentar aqui no vídeo de hoje, mas como a pauta macro está mais forte, fica para o vídeo da semana seguinte, semana que vem, falado sobre os fundamentos, resultados, né, um pouco mais detalhado. Eu não gostei muito do resultado, achei que seria na casa dos 4 bi, não foi. Tá? Então o resultado da Itaúsa foi neutraço. Teve o JCPzinho, 5 centavinhos, por isso que eu já mudei aqui de 10,45 para 10,40 a meu strike. Os preços fecharam a 10,35, então o Bruno volta a ter a minha a minha call, perdão, dentro do dinheiro e com um bom lucro. Já estou com mais de 50% de lucro, certo, pessoal? Porque o tempo me favorece, né? Então, se eu quiser zerar a minha call na semana que vem, se a abertura for abaixo dos 10,40 ali, poxa, eu vou zerar tranquilamente em um bom lucro já, tá? Nós estamos caminhando para abril, pode ser que eu pense em zerar. Tá? Tem ali os seus 15 dias ainda até o exercício. Então, essa semana que vem aqui, semana pré-Páscoa, é a semana que eu já vou observando ali. Até os 55%, 60% de lucro, eu posso zerar, pessoal. E talvez, a depender do meu cenário, né, preparar ali uma boa ordem limitada. Tá? Já tem uma ordem limitada ali, mas posso engordar ela, tá? Com o prêmiozinho ali que eu abocanhar já feito, né, concluído da call, 9,72, 9,37. São as duas principais ordens limitadas que eu tenho para a Itaúsa, pessoal, olhando para o mês de abril já, né, passando março, beleza? E aí para o ano é aquela velha máxima, né? Entrou na faixinha azul aqui, é desconto. Então essa faixinha azul está cada vez mais próxima aqui dos R$8, né? Então 9,2, 8,70, 2, creio eu, 8,36, 8,6, termina com 7,36. Tá? São os principais descontos para a Itaúsa. Tá? A realidade, pessoal, é que eu acho que ela no máximo cede esse movimento aqui. Então, 9,37 aos 8,70 para mim seria o matador ali. Melhor movimento para a gente continuar surfando. Alvos, pessoal, eu tenho dos 11,68 e dos 12,15, mais fraco, tá? Foi só um mês de queda aqui, mês de janeiro. Então, assim, eu não colocaria ali como um grande alvo. Esperaria mais o mês de abril acontecer para gerar mais uma ondinha. Por enquanto, 11,68, 12,15. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui o 12,15 e o 11,68. Brunão, agora, a partir do mês ali de maio, se o rally acontecer da Itaúsa e da Bolsa, eu posso pensar por preço em, de novo, lançar call aqui. Não mais lanço call aqui. Foi um lançamento dentre o mês de fevereiro e março, né? Vencimento em abril. E agora eu tenho esse cara aqui. O mundo perfeito é chegar aqui entre julho e agosto. Esse seria o mundo perfeito para mim. Tá? Mas o mundo não é perfeito. Então, se chegar lá antes, eu vou pensar como é que tá o prêmio, né? Se vale a pena a sazonalidade, mas aqui eu vendo call. Venda de put, pessoal, a partir dos 9,70, mas principalmente 9,37. Tá? Dos 9,37 aos 8,70 os strikes aí dentro do dinheiro da venda de put me interessa para o ano. Então tá bem definido a estratégia. Nesse momento, tô comprando Itaúsa, pessoal? Tô, mas ordem a mercado pouquinho. Ordem limitada somente nos 9,72, certo? Por quê, pessoal? Porque eu acho que o setor financeiro, dentro dos setores aqui, é o segundo colocado, caindo 4% no ano. É o setor que vai bater CDI e inflação esse ano. Então, eu estou dizendo que esse setor aí vai subir entre 15 a 20% a partir do momento atual, para ficar positivo e bater CDI e inflação, certo? Então, eu estou otimista no setor financeiro. As duas companhias que eu tenho estão indo muito bem. Não, perdão, né? Duas estão indo muito bem, Porto Seguro e Itaúsa, e uma está péssima, que é a B3. Então, tem ali um patinho feio também no setor na minha carteira. Certo, pessoal? Feito isso, aquele vídeo longo, clássico do seu domingão. Domingão chegou o outono, né? Semana que vem, Brunão completa aqui 3,4 primaveras no sabadão. E o outono aí para dar uma gelada. Agora é vinho, a cerveja fica um pouco de lado, mas nesse momento específico que falo com vocês, nada melhor que o café. E eu não tomei ainda. Tô terminando o vídeo agora. Vou lá tomar um café. Eu gravo sempre no sabadão. Hoje é dia 23, mas esse vídeo é ao ar dia 24. Ficou até o final. Manda um salve aí no comentário pra eu saber que tem pessoas que ficam comigo aqui tagarelando, escutando, né? Eu tagarelar até o final. Um abraço, pessoal. Ótimo domingo.